Mais um VS Ranking chegando aqui no YouTube do Esporte Interativo. O assunto do programa de hoje, as 10 maiores contratações do futebol brasileiro em 2019. Vou trazer aqui as 10 contratações de maior impacto, de maior repercussão até aqui no futebol brasileiro. Você já sabe, vem aqui embaixo, deixa o seu like, porque o VS Ranking começa agora. A gente começa na 10ª posição com a contratação de Ganso pelo Fluminense. Acabou surpreendendo muita gente por alguns fatores. Primeiro, a situação financeira do Fluminense. O Fluminense vivendo graves problemas financeiros, não se imaginava que fosse conseguir convencer o Ganso. A outra, o Ganso não tinha cartaz no Sevilha, mas estaria no alvo de vários outros clubes, inclusive clubes paulistas, onde ele jogou. E aí o Fluminense foi muito eficiente na hora da contratação, chegou com o Sevilha, chegou com o Ganso e conseguiu trazer o Ganso para jogar sob o comando de Fernando Diniz. Na 9ª posição aparece Diego Tardelli sendo contratado pelo Grêmio. O Tardelli, desde que saiu do Atlético Mineiro em 2014, tem feito grandes temporadas na China, no futebol chinês. Nesse meio tempo, muitos clubes quiseram contratar o Tardelli. Corinthians falou em contratar o Tardelli, Palmeiras, Flamengo, São Paulo. O próprio Atlético Mineiro pensou em repatriar, mas o Tardelli, quando decidiu sair da China, acabou voltando para o Grêmio. De início, a expectativa era o Tardelli cair como uma luva no time do Renato, dando força ofensiva, sendo um goleador. Até agora não funcionou, mas foi uma contratação de muito impacto, de grande repercussão. Desde o ano passado, o Palmeiras vem sofrendo com a posição de centroavante. É o Borja que não consegue ritmo, é o Daverson metido em vários problemas dentro, fora do campo, não consegue ser regular. Chegou o Arthur Cabral com a grande esperança, mas parece que não virou. O Filipão não gosta muito dele. Para não arriscar mais, o Palmeiras resolveu pagar por volta de 10 milhões de euros para contratar o Luiz Adriano. A contratação foi muito surpreendente porque o Luiz Adriano estava jogando, estava tendo um desempenho bom no Spartak Moscou, mas o Palmeiras chegou lá, apresentou um projeto e trouxe o Luiz Adriano para ser o centroavante do Alviverde. Vamos ver se ele consegue resolver essa dor de cabeça que é o centroavante do Verdão. Na 7ª posição aparece o Flamengo conseguindo concretizar o empréstimo do atacante Gabriel à Inter de Milão por 1 ano. Gabriel foi vendido para a Inter, não conseguiu jogar, foi emprestado para o Benfica, também não conseguiu jogar, mas no Brasil ele funciona e funciona muito. No Santos, em 2018, foi artilheiro da Copa do Brasil e artilheiro do Brasileiro. E aí o Flamengo despertou interesse no jogador para resolver os seus problemas ofensivos. A contratação era complicada porque o Gabriel tinha uma grande proposta do futebol chinês e tinha uma proposta oficial do West Ham, da Inglaterra. Mas aí prevaleceu o jogador que negou a possibilidade de ir para esses lugares. A Inter, vendo que ele ia acabar encostando lá em Milão, aceitou emprestar para o Flamengo. E o Gabriel tá fazendo um ótimo 2019, sinalizando uma dor de cabeça pro Flamengo, porque com esse desempenho, o Flamengo se vê obrigado a tentar comprar o Gabriel da Inter, e aí a Inter vai pedir uma grana. É coisa a partir de 15 milhões de euros para lá. Falando em gerar impacto, gerar surpresa, lógico que tinha que estar o Juan Fran, o lateral direito espanhol, anunciado há pouco tempo pelo São Paulo. O contrato do Juan Fran com o Atlético de Madrid terminou, muita gente perguntando e especulando para onde ia o Juan Fran. Pouquíssima gente, para não dizer ninguém, imaginava que o Juan Fran ia parar aqui no futebol brasileiro. Graças ao trabalho do Raí, do Lugano, convenceram o Juan Fran a vir para o São Paulo. Uma contratação de impacto, uma contratação surpreendente. 6º lugar do VS Ranking de hoje. Na 5ª posição, não é tão surpreendente porque já se falava de Rafinha defendendo o Flamengo desde o meio do ano passado. Já era algo que estava sendo ventilado, mas também nunca acontecia. Era uma novela já que estava se alongando. Até que no meio de 2019 o Flamengo finalmente conseguiu contratar o Rafinha. Lateral direito de carreira vitoriosíssima no futebol europeu, muito forte ofensivamente, bom defensivamente, e ele teve participação importante para o Flamengo anunciar, porque ele escolheu jogar no Flamengo. Rafinha tinha várias propostas para jogar na Europa ainda, uma inclusive do PSG, que não agradou por causa do tempo de contrato, algumas de times da Espanha, mas ele decidiu que era hora de voltar ao Brasil. Na 4ª posição das contratações mais impactantes, das maiores contratações de 2019, aparece o Ricardo Goulart pelo Palmeiras. Quem tá vendo esse VS Ranking deve estar achando que eu sou maluco, porque o
Ricardo Goulart já foi embora do Palmeiras. Ele chegou emprestado do Guangzhou Evergrande no início do ano e em junho já voltou para o mesmo Guangzhou numa transação até muito confusa. Mesmo não tendo dado certo, não tendo sido o que se esperava, a contratação gerou um impacto sim, muita repercussão, muita expectativa e eu vou explicar por quê. O Ricardo Goulart, que sai do Brasil como um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro no bicampeonato do Cruzeiro, faz temporadas fantásticas no futebol chinês. Um desempenho espetacular, sendo artilheiro, dando muitas assistências, sendo meia, atacante, jogando demais. Esse foi o jogador que o Palmeiras foi buscar. E a sensação era que o Palmeiras estava indo buscar um jogador para destravar o seu time, um jogador para fazer o time funcionar, um meia quando precisasse ser meia, um centroavante quando precisasse aparecer na área. Só que Ricardo Goulart veio se recuperando de uma lesão, depois teve uma outra lesão no joelho num dos jogos do Campeonato Brasileiro. E aí, as regras de contratações de estrangeiros no futebol chinês mudaram e o Guangzhou resolveu chamar o Ricardo Goulart de volta para quando mudarem de fato, ele já tá lá registrado e o Ricardo Goulart deixou o Palmeiras de volta para a China. Mas a contratação, pensando na expectativa criada, na possibilidade do encaixe do Ricardo Goulart no Palmeiras, foi uma contratação muito grande, que não deu certo. Chegamos ao pódio do VS Ranking de hoje e nele aparece a maior contratação da história do futebol brasileiro, o Flamengo pagando 63 milhões de reais ao Cruzeiro para contratar o uruguaio de Arrascaeta. Quando começou a surgir essa história, parecia que era um tiro na água, parecia que o Flamengo ia valorizar o jogador, que o Flamengo ia fazer o jogador ganhar um aumento ou deixar o jogador em maus lençóis, porque o Arrascaeta deixou claro que queria ir, mas no final Flamengo e Cruzeiro chegaram a um valor 63 milhões de reais, valor recorde na história do futebol nacional, e o Flamengo levou o Arrascaeta. Na segunda posição, continuamos com uma contratação do Flamengo, como o Flamengo investiu nesse ano de 2019. Tô falando de Filipe Luís, titular da seleção brasileira, lateral esquerdo titular da seleção, que trocou a Europa, trocou o Atlético de Madrid para jogar no Flamengo. E o Filipe Luís, ele tinha muitas propostas de clubes lá de fora, do próprio Atlético de Madrid, mas era a proposta de um ano. Ele queria um contrato mais longo e assim acabou aceitando, depois de uma grande novela, a proposta do Flamengo. O cenário, o visual de uma contratação de um jogador que é titular da seleção brasileira é muito grande, por isso, segundo lugar no VS Ranking de hoje. E o grande vencedor do VS Ranking de hoje, imagino que vocês já soubessem, claro, é Daniel Alves, a contratação do lateral direito, também titular da seleção brasileira, eleito o melhor jogador da última Copa América, quando o Brasil foi campeão e ele foi capitão, é o novo reforço do São Paulo. Uma contratação espetacular, uma contratação que mostra um projeto do São Paulo de repatriar um ídolo do futebol brasileiro, de repatriar um torcedor do São Paulo, que já gera toda uma expectativa, e podemos ver essa expectativa, o tamanho dessa contratação, pela belíssima festa que o São Paulo protagonizou no Morumbi para apresentar o Daniel Alves. Por isso tudo, Daniel Alves, merecidamente, até aqui, a maior contratação do futebol brasileiro em 2019. A que gerou mais impacto, pelo menos em termos de repercussão. O que vai ser no campo? Temos que esperar ele estrear. Acabaram ficando fora do ranking, tem o Bruno Henrique no Flamengo, tem o Rodriguinho no Cruzeiro, Wagner Love no Corinthians, Ramires no Palmeiras, vários outros. E tem também contratação que ainda nem foi concretizada no momento que a gente gravou. Fala-se muito que o Balotelli pode ser um novo reforço do Flamengo, mas ainda não tá certo, então a gente não incluiu, logicamente, no VS Ranking de hoje, até para não correr o risco de virar meme. O resto você já sabe, vem aqui embaixo, deixa o seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal do Esporte Interativo. Caso você ainda não seja inscrito, esse botão vermelho que tem aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para você ser avisado quando tiver um novo vídeo aqui no canal do VS Ranking, aqui no canal do Esporte Interativo. Na terça que vem tem mais VS Ranking. Valeu, tchau!